Minas Gerais, a melhor tarde do mundo pra você. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Bora voltar pro esporte. Tá repercutindo demais esse assunto. Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Muito boa tarde, Stanley. Vamos invadir a sua praia, amigo, porque queda de um treinador do tamanho do Mano, de um clube do tamanho do Cruzeiro... 1,83 m, velho, do tamanho do Mano. Ô, Leopoldo, eu não gostei do Fael zoando esse negócio do Fael. Se compõe, você viu, Fael? Não, jamais eu zoar o Fred, porque o Fred é um cara que vai doar aí pro Galo 12 milhões, aumentou a folha salarial do lado de lá, nunca quis ficar do lado de lá, porque quando tinha proposta optou pelo Galo, quando tava lá quis ir pro Lyon, enfim, nunca quis ficar lá, agora quer ir pro Fluminense. Ele quis ficar no Atlético mesmo, né? Ô, seu Jair, boa tarde, deixa eu dar boa tarde pra todo mundo. Seu Jair, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Meu querido Gão, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ô, Leopoldo, eu quero tocar no assunto futebol, né? Porque ontem o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil pro Internacional. Isso. E isso aconteceu aqui no Mineirão. A gente tem um lance do gol aí, eu queria discutir um pouco com vocês sobre isso. O gol foi feito depois de uma bela defesa desse monstro sagrado pra mim, que é o Fábio, que espalmou a bola. A defesa Espalma pra dentro da área. Não, o Fábio é incontestável. Pra dentro da área. É incontestável. O Fábio foi incontestável. Isso não tem aí, pra conversa, não. Isso aí não, viu? Acho que o Mano era pra cair, porque o Fábio falou assim, ó, não, tem que perder pra ele cair. Vai lá, faz o gol. Ô, Fael. Meu caro Stanley, uma pergunta pra você. Fábio ou Vitor? Não, velho, os dois. Não, escolhe um só, não vai ficar em cima do muro, não. Deixa eu te falar uma coisa, sem falsa modéstia. Eles são tão parelhos, Leopoldo, eles são tão parelhos que até as propagandas de merchandising eles fazem juntos. Você é muito político, viu, rapaz? Não é não, cara. Você é eles muito fazem político. propaganda de consórcio Faz uma juntos. pergunta pra mim. Eu não fui esse. Fábio ou Vitor, mestre? Fábio, nenhum dos dois, Júri. Nossa, vocês são... Não, eu acho o Fábio mais regular do que É o Fábio, é o Fábio, é o Então, a Fábio. questão ali desse lance, não sei se pode rodar de novo, a questão desse lance é o seguinte, o Fábio faz uma bela defesa. Muita gente vai dizer, poxa, espalmou, como o Fael disse, espalmou pra dentro da área e tal. No que isso acontece, não tem outro recurso pro goleiro, né, seu Jair? Cadê o zagueiro? Aí que é o ponto. Cadê o zagueiro, Gão? O zagueiro, um estava na barreira e o outro não acompanhou o Caio Léo. Agora está em uma dúvida que paira no ar. Pois não. Aqui sobre nós. Aquele 2017 doeu você demais, velho. Você pagar aquela aposta pra mim lá na Praça da Estação, bicho. Doeu demais. Mas doeu muito Quem mesmo. vive Quando o de Cruzeiro passado é museu, goleia, velho. joga o Campeonato Mineiro, você não divide aqui com a gente. É o Cruzeiro perder na Copa do Brasil, você já manda mensagem, eu quero dividir. Gão, Eu quero e dividir. tem aquela aposta, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, ele vai apresentar o programa de sunguinha. Vamos falar de assunto sério aqui, ó. Vermelho. Então eu vou arrumar aquele negócio do He-Man pra colocar nisso. Vamos ouvir o Stanley, ele tem direito de resposta, o programa é dele. Não, vamos voltar para o assunto sério aqui. Eu não aceito conversar sobre queda para a segunda divisão de um time do tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro Tá não vai cair pra Série B. Não aceito essa conversa aqui no Alterosa Alerta. A gente fala de desgraça aqui no meu programa, mas essa é uma desgraça que eu não quero falar, tá, Gão? O Cruzeiro não vai cair pra Série B, meu amigo. Você Não vai cair pagar a pra Série aposta B. de sunguinha vermelha e gravatinha vermelha. Agora eu queria saber se pode tramelar essa queda aí, viu, Leopoldo? Ué, Stanley, é um dos quadros mais queridos do Alterosa Esporte, tramela é livre. Ô, Fael, você acha que tem chance do nosso querido Cruzeiro cair, não? Vai cair. Você entendeu a frase? O nosso querido Cruzeiro, e você respondeu. Não. Obrigado, Estou falando velho. por Um abraço mim. e aí, tudo de bom. Volta aí, o Gão, volta aí, o Gão. Volta aí, o Gão, volta aí. Querido pro Stanley, O nosso querido Cruzeiro. O nosso que Se é querido você pro tinha que Stanley- falar assim, ó. Meu não. O nosso querido Cruzeiro. Você põe a lenha na fogueira e eu que tenho que apagar o fogo aqui, né? Não, Léo, O negócio é o Cruzeiro, seguinte, eu vou aí, vou invadir sua praia, vamos Eu falar queria- mais desse eu Cruzeiro queria aí te sem pedir técnico. isso. Podemos? Daqui a pouquinho, então, você vem pra cá? Com Pra gente certeza. poder debater isso aqui? E eu vou trazer mais nomes aqui pro programa. Aí, não presta, Eu não vou não. levar eles, não. Dá licença. Deixa comigo. Vem pra cá, Sunguinha vermelha, se prepara aí. Só dar uma beiradinha pra esses dois que eles avacalham o Corinthians todinho. Então, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado. E pela audiência, mais obrigado ainda. Bora trabalhar e entregar notícia pra minha minerada? Vem comigo. No programa de hoje você vai ver noite de terror vivida por um gerente de banco e pela sua esposa. Quem conta é a Théo Correia. O destaque que eu trago hoje é sobre o velho crime da modalidade do sapatinho. Uma mulher que foi feita refém de criminosos, sequestrada e trazida aqui para a cidade de Betim, foi localizada pela Polícia Militar nessa madrugada. Os detalhes desse crime eu trago já aqui no Alterosa Alerta. Minerada, e você vai ver também que um homem é suspeito de matar 3 tios.
Um homem suspeito de matar 3 tios por causa de uma partilha de bens, por causa de uma herança. É isso mesmo, por causa de dinheiro, um homem matou os 3 tios que ele tinha. Aí eu te pergunto, quanto vale a vida? Daqui a pouquinho você vai discutir aqui comigo no seu Alterosa Alerta, porque eu tenho colocado todos os dias quanto tem custado caro para as pessoas existir. Quanto tem custado caro para as pessoas respirarem. Aí a pessoa pega, por causa de dinheiro, por causa de herança, pega o revólver e pá, mata os herdeiros. Só com o único objetivo de ficar com a grana. Como foi com Suzane von Richthofen, que sai com um Dia das Mães. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vem comigo. Olha esse desabafo. Já estou afastada 1 ano e tanto, e com a falta de cobrador, eu nem sei se eu volto a trabalhar mais, porque tô tendo insônia, tô dormindo picado, tô chorando à noite. Parece até que é uma novela, e uma novela sem fim, né, Minas Gerais? Mesmo existindo uma lei, e uma lei que está em vigor, mesmo com a população reclamando todos os dias, mesmo com os motoristas sofrendo e os cobradores desempregados, acredite você se quiser. Hoje foi mais um dia de discussão sobre o quê? Sobre a falta de cobradores nos ônibus. Agora, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Olha só. O descumprimento da Lei Municipal 10.526, que obriga as empresas de ônibus a atuarem com agentes de bordo das 6 da manhã às 20h30 da noite, tem trazido transtornos aos usuários. O seu Washington, que é deficiente, tem dificuldade nesse Washington. Como é que é seu dia a dia pegando os coletivos sem um agente de bordo? Não, é difícil, viu? Demora uns 5 minutos, de 5 a 15 minutos, eles atender da gente, não deixa a gente entrar. Tem que esperar na fila. Nós que é deficiente, a gente sofre demais. E o tema, novamente, é pauta de audiência pública. Dessa vez, na Assembleia Legislativa de Minas. O motorista hoje ele cobra passagem, ele opera elevador, dirige, cuida da segurança e tem que combater evasão com as próprias mãos. A audiência é uma forma que nós buscamos, é um instrumento que eu acho que a população tem para poder se tornar público as mentiras que são feitas dentro da cidade. Para Ivone Carneiro, diretora operacional do Sistema Metropolitano, a volta do cobrador poderá aumentar a tarifa. O nosso sistema é metropolitano. E no sistema metropolitano, gradativamente, foi retirada a presença do cobrador na remuneração da nossa planilha. Então, assim, nós temos uma planilha de custo, onde que a gente não remunera mais, é zero. Então, se amanhã voltar essa categoria no nosso sistema, vai aumentar a tarifa. Eu estou aqui revoltado com o que eles vêm fazendo com a nossa população. O que você espera com essa audiência pública de hoje? Acordar as autoridades, que essa audiência pública venha prevalecer, sabe? Acordar aí as autoridades, aos ministérios que atuam na nossa cidade, para cobrar aí uma responsabilidade dessas empresas que vêm cometendo crime com a nossa sociedade. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: eu não quero de maneira alguma dizer que a Câmara de BH é irresponsável, porque tem muitos vereadores da Câmara de BH que estão lutando pelos cobradores, não é pelo retorno, não, é para que haja discussão sobre o tema e para que seja definido de uma vez por todas, porque essa legislação, meus amigos, ela não é uma legislação do Estado de Minas, ela tem que ser definida, o doutor Marcos Tadeu de Oliveira e Brito já definiu isso aqui, por cada município. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que cada município tem que decidir sobre o retorno ou não, ou a existência ou não dos seus cobradores. Aí eu falo para vocês, qual é a posição do prefeito de BH? Ele está aguardando a posição da Câmara de Vereadores de BH. Qual é a posição da Câmara de Vereadores de BH? Silêncio. Silêncio. Então nós precisamos ouvir a Câmara de Vereadores de BH. Eu queria dar aí uma semana para que nós possamos ir até os vereadores de BH e perguntar a eles qual é a posição individual, né?
Qual a posição de Vossa Excelência em relação a esse assunto? Qual a posição de Vossa Excelência em relação a esse assunto? Porque o que não pode é os vereadores, alguns, porque muitos deles já se expressaram, mas alguns se esconderem atrás do voto secreto. Qual a posição que tem sobre isso, né? Então, o Alterosa Alerta, mais uma vez, coloca aqui aberto para vocês essa discussão. Nós não podemos falar ao telefone no carro, porque isso mata. Não é só porque está na lei proibido, não, porque isso mata. Nós não podemos dirigir sem cinto, não é só porque está na lei, não, porque isso mata. Agora, os motoristas de ônibus estão morrendo pelo estresse, estão morrendo pelo acúmulo de função, estão morrendo por uma série de fatores motivados, obviamente, pela ausência do suporte dado pelos cobradores, pelos auxiliares de bordo. Então, o retorno deles é obrigatório, na minha opinião. Quero saber a sua. Vem comigo, Minas Gerais. Novela também na área da educação. Olha só. Mais um dia de alunos sem aula. A Prefeitura de BH informou que as reivindicações, os pedidos, são de responsabilidade do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é o Ministério Público que regula as relações de empregador e empregado. O Ministério Público Estadual é quem regula as relações entre o poder público e o dinheiro que ele gasta, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, a Secretaria Municipal de Educação do município de BH disse que está agindo como mediadora entre os que não são concursados e o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual. A Prefeitura de BH afirma que não tem interesse na demissão de nenhum servidor e que está apenas cumprindo a orientação de substituir os servidores terceirizados por servidores concursados. Muito pano para manga, mas eu ponho a matéria na tela. Vamos ver. Nós tivemos uma reunião exitosa na segunda-feira com o Ministério Público e foi feito um acordo que, para nós, foi vitorioso na perspectiva de conseguirmos, na verdade, um novo concurso em 2021, né? E também a expansão de tempos para que nós possamos substituir os terceirizados por concursados até 2023. Esse acordo foi assinado pelo Ministério Público, pela Prefeitura, né, Secretaria Municipal de Educação e pelo sindicato, sem ressalvas. Então, isso significa que nós saímos da reunião já prontos para trabalhar a partir desse acordo. Então, quando surge na terça-feira uma paralisação e uma previsão de 3 dias de paralisação, nós não entendemos. Minas Gerais, você me conhece já aqui na TV Alterosa há quase 4 anos. Eu sou o Stanley, né? E o Stanley tem aquela opinião assim: se a lei diz assim, assim tem que ser. Eu peço a mudança em muitas coisas na lei. E você sabe disso. Eu peço que a pena seja maior para os crimes hediondos. Eu peço que não haja progressão de regime para crimes hediondos. Eu peço que a lei menoridade penal diminua, que a maioridade penal diminua para 16 anos. Eu peço que haja um aumento de pena para adolescente infrator. Eu peço uma porção de coisas. Eu peço o retorno dos cobradores, né? Eu peço a punição severa para crimes de corrupção. Eu peço uma porção de coisas. Mas a lei diz que a prioridade para o funcionalismo público é do concursado. Vocês se lembram aqueles concursados da Polícia Civil aqui de Minas Gerais que acamparam na porta do então governador Fernando Pimentel pedindo para poderem serem contratados? Pois é, o Alterosa Alerta foi até lá e ouviu esses concursados. Quando eles foram chamados para assumirem os seus cargos, nós mostramos aqui também. Eu quero pedir licença porque eu tenho uma irmã chamada Estael Andresa Ramos Guzmán Tavares, que é minha irmã de sangue, e ela é contratada. Se lá em Muriaé houver esse problema de ter que ser chamados concursados, a minha irmã vai ter que perder o emprego. Por quê? Porque a lei diz que a prioridade é do concursado. Eu sei que com essa minha fala, eu posso estar aborrecendo alguns amigos que assistem ao Alterosa Alerta e dizem: ô Stanley, você está indo contra a pessoa que é contratada, terceirizada? Não, não estou indo contra vocês, de hipótese alguma. Porque eu acho que cabe ao poder público dar a vocês outras chances, sobretudo de se prepararem para poder serem aprovados em outros concursos. Mas os concursados precisam ser empossados, não é porque eu quero, nem porque o prefeito quer, não. É porque a lei determina que seja assim. E se eu cobro a aplicação da lei para outras coisas, eu não posso abrir mão da aplicação da lei para isso.
senão eu seria incongruente até com você que me assiste, tá? Vem comigo, Minas Gerais, destaque agora do portal em.com. Governador Zema muda calendário e decreta novo feriado e ponto facultativo. Os servidores do estado de Belo Horizonte, não é isso? Os servidores terão folga na quinta-feira, quando é comemorada a Assunção de Nossa Senhora, e poderão emendar a sexta-feira. A matéria completa você tem no portal em.com.br. Aí está aqui, a folga é para quem trabalha em Belo Horizonte e nas demais cidades que também comemoram a Assunção de Nossa Senhora como um evento da cidade, tá? Mas o governador Zema teve como plataforma dele essa questão do excesso de feriados, né? Eu me lembro de ter ouvido ele falar isso. Então tá aqui, ele está decretando feriado na quinta e prorrogando ponto facultativo para sexta. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Roubo e assalto dentro dos ônibus. E se isso acontecer na cidade que tem o maior índice de homicídio em toda Minas Gerais, como é que isso fica? Isso fica ainda pior, meus amigos? Se a cidade já tem o maior índice, lamentavelmente, de homicídio, e passa a ter também o maior índice de assalto, um dos maiores índices de assalto a ônibus. Eu tô falando da minha querida e sofrida Betim. Por isso é que a Guarda Municipal foi às ruas e, em uma operação para tentar diminuir roubos e furtos dentro e fora dos coletivos, foi lá para combater. Somente esse ano, para vocês terem uma ideia, em Betim, foram registradas 1.789 ocorrências de roubos. Você acompanha o destaque do Alterosa Alerta agora de Betim? Vem comigo. A gente acompanha a Operação Amanhecer Seguro da Guarda Municipal aqui em Betim. Os guardas estão entrando nos coletivos e se deslocando com as pessoas para conscientizar sobre o número de assaltos dentro dos ônibus. Há uma estatística de que nos últimos 6 meses aconteceram 64 assaltos dentro dos coletivos e 62 do lado de fora. A gente vai embarcar para acompanhar. Vem comigo. A gente orienta não reagir em caso de assalto, orienta também a evitar utilizar os telefones celulares nos pontos de ônibus, colocar as bolsas na lateral do corpo e as mochilas também nas costas. O senhor já foi vítima de assalto ou passageiros em alguma viagem? Já, sim. Sentam aí e logo em seguida aborda. Tá tranquilo esse dia aqui, até que o assalto tá mais tranquilo. O senhor já foi assaltado? Já umas 12 vezes mais ou menos, mas esse dia tá tranquilo. E minha irmã, que eu tô ficando aqui em Betim para fazer um tratamento, ela falou, não carrega dinheiro na bolsa, que é perigoso dentro do ônibus. O que a senhora acha dessa ação da guarda? Muito importante, que continue fazendo. Parecia que tinha arma de fogo, né? Porque foram duas pessoas. Se entregou? Entregou o material? Não, o pessoal pegou, saiu pegando tudo. Não, eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui assaltado, não. Mas já ouviu o pessoal contar a história? Já sim. E a moça aqui, ó, tá no celular, é uma das situações que a Guarda Municipal orienta para não ficar. Você não tem medo, não? Não, na verdade eu tenho, mas é uma coisa assim, se entrar, vai ter que entregar de qualquer jeito, né? Não tem nem como esconder para não correr risco. Quem mexe no celular nos pontos de ônibus também se arrisca e pode ser alvo de um ladrão. Você não tem medo de mexer no celular na rua, assim, não? Não, eu tô olhando rápido, eu tenho, mas... Pra te falar a verdade, eu nem tenho esse costume. Tô olhando mais a hora porque eu tô atrasando. Já ouviu falar que tem gente assaltando nos pontos de ônibus e dentro dos coletivos aqui? Demais. Entrou, tava com as mochilas, tinha 2, um passou para trás, pediu para ir jogar nas coisas dentro da mochila, dinheiro, celular, essas coisas assim. E levou tudo. Eles agem, na maioria das vezes, em motocicletas, eles abordam as pessoas nos pontos e alguns entram dentro dos coletivos, sentam dentro dos ônibus, né, e anunciam assalto, né, em um local mais ermo, em um local que eles já têm algum preparo, alguma saída que eles conseguem fugir com facilidade. Procurem pontos de ônibus mais claros, né, menos ermos. Então é importante a sociedade ela também contribuir com isso para a segurança. E é isso que meu querido Pablo Thiago falava ontem, né? Da necessidade do preparo das guardas municipais para o combate ostensivo também, apesar de não ser esse o objetivo principal da Guarda Municipal, mas para estar presente. Deixa eu dar boa tarde para o Pablo Thiago. Cadê o Pablo Thiago? Tá comigo? Pablo, boa tarde.
Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Alerta. Matéria assinada pela Etel Correia dando conta de que a participação da Guarda Municipal em Betim faz com que os índices de assalto a ônibus, a roubos e furtos dentro dos ônibus busque a diminuição desse número elevado de ocorrências no interior dos coletivos. Pablo. É isso mesmo, Stanley. A presença do agente de polícia é sempre importante, né? Traz tranquilidade para a população, né? E, claro, em conjunto aí a gente pode transitar com mais tranquilidade diante de um cenário tão difícil que a gente está vivendo, né? Pois é, e você fica aí de pé e a ordem para qualquer momento me chamar aqui, porque o Vivo está com você. Combinado, Stanley. Vem comigo. Minas Gerais, destaque agora que chega para mim do AM.com também, que foi cassada a liminar, ou a ordem, né? Que dada pela Justiça de Curitiba, proibindo a transferência do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Ele está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e foi dada uma ordem ontem para que ele fosse enviado para o presídio em São Paulo, Tremembé 2. Mas o Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, que foi do ministro Marco Aurélio, disse que não, que ele deve permanecer na carceragem em Curitiba. O ministro Marco Aurélio disse que votou contrário à maioria, porque, segundo o ministro Marco Aurélio, o pedido deveria ter sido feito ao TRF4, que seria uma instância inferior ao Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Fachin votou para que ele permanecesse em Curitiba. Então, ao contrário do que foi decidido pela juíza de Curitiba, que é a titular da Lava Jato, que está decidindo esses assuntos, o Supremo manteve o presidente Lula preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. É destaque do portal AI. Lá você acessa www.ai.com.br e fica sabendo de todos os detalhes do que aconteceu ontem, do que está acontecendo hoje, as principais notícias da nossa Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Você acompanha nos portais de informação UAI e EM.com. Meus amigos, o gerente de um banco e a esposa dele passaram por uma noite de medo em Olímpio, Noronha, no sul de Minas. O homem foi obrigado a sacar uma grande quantia, enquanto a esposa era sequestrada e trazida aqui para Betim, na região metropolitana da capital. A polícia conseguiu localizar o cativeiro e a mulher foi libertada. A história completa você acompanha agora comigo na tela do Alterosa Alerta. Stanley, essa história começa no interior do estado, no sul de Minas, onde, de acordo com o boletim de ocorrência, a casa do gerente de um banco do Brasil foi arrombada por criminosos. Ele e a mulher foram rendidos e ficaram como reféns desses homens. A mulher foi trazida aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte e o marido mantido em casa até que houvesse uma negociação para que a mulher fosse liberada. Inicialmente, eles forçaram a entrada na residência desse gerente de banco, né, com uma arma de fogo. Eles tiraram, né, a esposa da cidade, trouxeram a Betim e ameaçaram o gerente e ele obedeceu a tudo que foi determinado pelos infratores, indo até a agência bancária e pegando valores, repassando na parte da manhã, né, de ontem a esses autores aí já na estrada, né, e ficou aguardando a liberação da esposa para posterior acionar a polícia militar. A vítima passou por momentos de muito medo e não quis gravar a entrevista, mas contou que pediu aos sequestradores para não ser vendada nem amarrada e que faria tudo que eles exigissem. Ela disse também que os homens estavam o tempo todo armados. Mediante a ameaça, né, a integridade física da esposa desse gerente de banco, ele obedeceu às ordens dos autores do roubo, foi até a agência, resgatou um valor que ele não soube precisar de imediato e entregou esses autores na estrada próxima à cidade. Trabalhou normalmente até às 15h20, quando recebeu notícias da esposa de que ela estava bem. Aí, após receber a notícia de que a esposa estava bem, que ele acionou a polícia? Exatamente. Segundo a PM, o valor pago aos criminosos não foi informado, mas após ter a certeza da liberação da esposa, o gerente ligou para este amigo, que prefere não ser identificado, e pediu que ele viesse a Belo Horizonte. Eu estava em Varginha, fazendo um serviço lá em Varginha, aí ele me ligou para me buscar uma pessoa aqui. Eu só fiquei sabendo disso. A hora que ela me viu, ela começou a chorar, achando, pensei que nunca mais ia ver vocês. Aí que eu
tive a surpresa do que tinha acontecido, que até então eu não sabia nada do que tinha acontecido. Segundo os militares, ela foi mantida em cárcere privado nesse endereço, no bairro Laranjeiras, em Betim. A dona do imóvel foi detida. De acordo com a Polícia Militar, ela negou participação no crime, mas depois acabou contando que cedeu para 3 amigos que chegaram com a mulher ficarem aqui com a vítima. Na chegada à delegacia, a mulher afirmou que não sabia do sequestro e disse que não percebeu nada de errado quando o suposto amigo pediu para passar a noite no local. Chegou na minha casa com mais 3 rapazes, quer dizer, mais 3 rapazes, e só uma das pessoas que estava que eu conhecia. Ele me ligou, me pediu poder passar lá em casa, ficar lá até depois no outro dia que eles iam viajar mais cedo. Chegou em casa, era quase 5 horas da manhã. E pediu só para mim fazer um café para eles, que ia ficar para o café, nem ia ficar para almoço, que ia embora. Durante as buscas no endereço do cativeiro, a polícia apreendeu documentos pessoais que a suspeita não soube explicar de quem eram ou por que estavam lá. Apesar das negativas da suspeita, de acordo com a Polícia Civil, a proprietária do imóvel está presa em flagrante por extorsão mediante sequestro. Vamos aguardar o trabalho agora da Polícia Civil para esclarecer esse sequestro aí extremamente confuso. Extremamente confuso. Flagrante de assalto em um supermercado. Uma câmera de segurança mostra a ação dos bandidos. A imagem está aí na tela. Pablo Thiago, conta para mim os detalhes desse episódio. Pois é, Stanley, os 2 homens chegam armados, encapuzados, né? Enquanto um chega, faz a limpa no caixa, o outro vai para o fundo da loja, rende a funcionária e ainda por cima volta e faz a limpa no caixa. Levando até, inclusive, cigarros, Stanley. Depois o comparsa volta com alguns pertences de algumas pessoas e aborda um homem que já estava no caixa. Olha a impunidade, Stanley. No supermercado, que geralmente é um ambiente familiar, você leva seu filho, sua esposa, é um ambiente de risco constante. O Pablo, o bandido tem na mão a arma. Ele tem na mão um revólver, tem na mão uma pistola, tem na mão uma arma, uma metralhadora caseira, uma metranca, né? Como a gente discutiu isso aqui ontem. Ele tem na mão a disposição, ele tem na mão a coragem, ele tem na mão nada a perder. Enquanto nós, que estamos aí como cidadãos de bem, temos que cumprir toda a legislação para nos defender e defender o nosso patrimônio. São essas discussões que, ao meu ver, estão longe do espectro, da atenção dos nossos deputados, dos nossos senadores. Isso está muito longe. Parece que eles não assistem televisão. Porque se as pessoas tivessem condição de se defenderem, eu tenho certeza absoluta que os bandidos pensariam 2 vezes. Não estou defendendo, mas sou a favor, o posse e aporte de arma. Aqui não. Mas eu quero dizer que se o cara tivesse a mínima dúvida de que a pessoa poderia se defender ali com uma arma, ele pensaria 2 vezes. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de Minas Gerais, Paulo. Stanley, esse quesito eu concordo, sim, plenamente, porque, assim, a gente entende que mais polícias na rua, mais policiais, pode trazer, sim, mais sensação. Mas vai chegar um certo ponto que não vai ter como os policiais estar em todos os locais. E como você mesmo disse, se o bandido chega e tem uma certa dúvida que aquele cidadão pode também estar portando um instrumento de defesa, vamos chamar assim, vai ser diferente a abordagem, vai ser diferente, com certeza vai mudar o cenário e a cultura, né? A dúvida vai ficar a favor do comerciante. Sem dúvida. Né? Não a certeza a favor do bandido. Obrigado, Pablo. Ok. Dica importante para você, o Minascap especial Dia dos Pais. Vamos lá com calma, então? O Minascap, na hora da minerada, chegava tá pertinho de ano de carro. Então vamos. A melhor tarde do mundo para toda Minas Gerais, a partir de agora, está comigo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Estava acompanhando a Alterosa Esporte, vai continuar acompanhando a Alterosa Esporte. Por quê? Porque o meu professor de esporte está aqui comigo, meu mestre querido, meu amigo, Leopoldo Siqueira. Vem pra cá, Leopoldo Siqueira. Você tá bom, chefe? Realizando um sonho. Opa, o meu, né? Cenário maravilhoso de novo. Eu nunca tive a oportunidade de participar aqui, mas numa hora ruim, né, cara? Pois é. Eu quero até discutir isso com você. Né? Aqui tem um time lá na Inglaterra, eu sou muito ruim para essas coisas, mas tem um time na Inglaterra que ficou com um treinador 20 anos, 30 anos. Poxa, ganhou título, perdeu título. Manchester, né? Pegou título, ganhou título, perdeu e tal. E o cara ficou 20, 30 anos no comando.
Por que, Léo, antes de entrar no assunto do Mano, por que aqui no Brasil os técnicos sofrem tanto essas pressões, Léo? Porque não pode perder. Não pode perder. Poxa, brincadeira, né? Não pode perder. Não pode perder. Dá para explicar? E não pode perder muito. Né? No caso Sim. do Cruzeiro, foram 18 jogos aí sem vitória, 8 jogos sem marcar gols. Aí o técnico é que sai. O cara perde gol, ou então toma um gol desse jeito aí, o técnico que é culpado. Sim. No Brasil tem essa, entre aspas, cultura. Pois é, gente, depois do jogo, a torcida do Cruzeiro começou a cobrar de todos os jogadores. Na entrada do vestiário, um torcedor xinga o jogador Fred, que não deixa barato e que responde. O clima ficou quente, olha só. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, Léo, porque o Fred é um cara que, pelo menos pelo que eu ouço, as pessoas que são meus amigos, eu não o conheço pessoalmente, as pessoas que são meus amigos e que tem o Fred no círculo de amizades, dizem que é um cara super do bem. Sem dúvida que é. Né? Eu posso dizer que eu o conheço pessoalmente. Sim. Né? Já participamos de várias situações profissionais e também beneficentes. Fomos, eu e Dadá, até o Flotone. Terra dele. Querida Tchotchó, terra do Fred. Ele fez um jogo beneficente lá. E a forma como ele trata as pessoas, sim, né? Do mais simples ao assessor dele, é uma forma super educada, super generosa. Sim. O Fred é um cara generoso, é um cara família. Já fez das suas, né, quando mais jovem. É um jovem ainda, né? Mas tem a cabeça hoje no lugar. Esse episódio, a gente vê e ouve nitidamente que alguém o xinga. Ou xinga alguém que ele achou que fosse ele. Sim. Há um palavrão dentro da torcida, né, ó. Ele responde com um xingamento. Mas eu queria voltar no tempo um pouquinho, porque num outro jogo do Cruzeiro, o Fred havia questionado a ausência dele, um entreverozinho com o Mano. Questionou o esquema do Mano, que não seria um esquema que o beneficiasse. Pois né? é. Falou isso publicamente, né? Falou para a imprensa. E isso causou um mal-estar, foi muito criticado, né? Por ter tratado de coisas que as pessoas acham que são internas publicamente. Sim. Né? E o Fred é assim, ele é o sincerão, né? É igual você, Stalin. Você é um cara sincerão. Você chega e fala mesmo que tem que falar. Né? Pois é. Ele fez isso também na seleção brasileira. Foi. Então, é um cara... É o estilo dele. É o estilo dele. Né? E eu me lembro que eu estava ouvindo pelo rádio jogo do Cruzeiro no domingo, né? E os comentaristas da rádio que eu estava ouvindo falavam do Fred. O Fred está tentando, mas o Thiago Neves não está conseguindo julgar. E o Thiago Neves, que para mim é um cracaço de bola. Sem dúvida. O que está acontecendo com o Thiago? Também não está rendendo o que ele já rendeu em jogos, principalmente em jogos decisivos como o de ontem. Sim. Né? Você vê que ele não finaliza, ele não faz a jogada, não dialoga ali com os atacantes. Tá quem? Aí muita gente culpa o esquema do Mano, que é muito retraído e tudo mais, mas tem também a questão do rendimento do jogador, que não está entregando aquilo que, né, altos salários, né? Vamos lembrar sempre. É tudo acima de 1.000, né? 500 mil, 300 mil, milhão, né? Agora, após a derrota de ontem, os torcedores começaram a xingar o Mano Menezes e, inclusive, chamaram o Mano de burro. O técnico deixou o comando do clube. Na minha opinião, uma hora ruim para sair, porque tem um jogo de volta. Não tem, Léo? Tem o jogo da volta. A vantagem do Internacional é interessante, porque ganhou fora de casa, mas é uma vantagem de 1-0. O Cruzeiro pode revertê-la? Pode. Claro não que jogando pode. assim, obviamente. Óbvio. Né? Mas pode, né? Quer dizer, o Mano... O interessante de comentar também, estranho, que o Mano, após a partida com o Atlético, né, no Clássico, ele entregou o cargo. A diretoria não aceitou. Não aceitou. E ele disse que tinha a capacidade de reverter tudo isso. Sim. De consertar as coisas. Foi uma expressão que ele, inclusive, usou. Aí, no jogo seguinte, perdeu. Ele já não tem essa capacidade? Alguma coisa está acontecendo. Inclusive, ele falou com a coletiva. Vamos ouvir. Comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite, porque a gente entendeu que era o momento de fazer isso, de que nós não poderíamos estender mais essa fase difícil, muito mais do que uma fase difícil que o Cruzeiro vem atravessando. Porque são 18 jogos e uma vitória, e a gente sabe que no futebol isso não se sustenta, né? Muito abatido, né, Léo? Bastante abatido, porque ele tinha a certeza, ele disse isso pelo menos, que os jogadores aceitavam
e apoiavam o esquema dele. Sim. Aí agora já não parece que é o que ele pensa, né? Porque ele sai para não deixar as coisas piores. Ou seja, se você se lembra quando ele treinou aquele time rubro-negro lá do Rio de Janeiro? Eu sei, sabe? sei. Eu já ouvi falar. Ele disse, quando saiu, que saía porque os jogadores não estavam entendendo o que ele pedia. Então, o Mano parece que pede coisas impossíveis. Não é não, né? Porque quando ele ganhava os títulos dele, todo mundo achava o cara muito bom, né? Exatamente. Agora, me chama a atenção aqui, a diretora, ele já foi, o Thiago colocou, ele já foi para o estádio no carro próprio, não foi no ônibus. Será que ele já teve essa especulação? Léo, eu acho que é meio prematuro falar. Normalmente vai com a delegação e tudo mais. Esse carro vermelho é o dele? Deve ser um dos, né? É a cor do Internacional? Deus o livre igual. Eu não vou ler o ponto mais. Vocês estão reparando detalhes aí. Essa cor aí que está aqui no estúdio agora. Agora, Léo, Portal AI está com uma enquete, né? Então nós temos a nossa tela interativa lá. Joga pra mim lá, mostra pro pessoal. Léo, pode entrar comigo? Vamos lá, Léo, vamos passear um pouquinho. Opa, isso aqui é bom, rapaz. Rapaz, tá aqui, ó. Léo, você comanda aí, ó. Do lado de cá. Quem que o pessoal vai tá votando? Quais são as opções, Léo? Olha, Adilson Batista fez também bom trabalho há muito tempo no Cruzeiro, mas foi demitido do América por deficiência, né? Certo. Abel Braga saiu do Flamengo. Exato. Né? E é um treinador, já teve aqui no Cruzeiro, é um treinador que tem essa capacidade, assim, de dar umas chegar invertidas, meio né? boleirão, meio chegar junto nos jogadores. Mas o Dorival Júnior é um nome que aparece mais nos bastidores. Sim. E ele tem sido, nos últimos anos, meio com certa coisa também. Sim. Né? E está disponível no mercado. Né? Agora, Dunga, com 6%, o Eduardo Batista, 7% ali para o Jair Ventura, são nomes que sempre aparecem. O Levi parece que já está aposentando. O Marcelo Oliveira foi campeoníssimo no Cruzeiro. Exato, né? Exato. Não sei se seria um nome para entrar para agora, esse né? momento agora, pelo estilo dele, mas é um grande treinador, o Marcelo. Né? Além desses aqui, a gente vai ter outros aí, desempregados e tal, mas que não têm o mesmo apelo. E os empregados também são citados agora na especulação. O Roger Machado no Bahia e o Rogério Ceni no Fortaleza. São citados também, mas não tem nada de concreto. O que tem de concreto é que o Cruzeiro consegue reverter essa situação, sim, porque é um timaço, time de ponta, né? E, para mim, a minha opinião é que o Dorival Júnior é que vai ser chamado, sim, porque o Passarinho Verde me contou essa história. Também acho aí. isso. Não é isso, Léo? É isso aí. Mais uma vez, meu mestre, grande muito obrigado, que a casa é sua. Isso aí. Tudo tá aí, ó, esse aqui é meu mestre. Vai no alerta, Stanley. Meu querido, essa frase é linda. Vai no alerta, Stanley. Olha só. Gente, isso é um recado mesmo para o pessoal do Cruzeiro, para os torcedores do Cruzeiro. Se tem um time que é capaz de reverter qualquer situação, esse time se chama Cruzeiro. E, Fábio, você para mim é um monstro sagrado. Falei isso quando participei do Troféu Tele Santana. O Fábio é o goleiro mais injustiçado do futebol brasileiro. Deveria ter participado da seleção brasileira há muitos séculos já, de tão bom que ele é. Pura covardia, gente. A polícia procura esse homem que roubou e agrediu de forma cruel a funcionária de uma loja em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A reportagem está na tela. Vem comigo, Minas Gerais. O homem entra e pede para ver algumas roupas nos fundos da loja. Ele tira uma faca e rende a mulher de 29 anos que estava sozinha. A vítima disse que tentou fugir, mas foi impedida pelo assaltante. Na confusão, ela bate a cabeça no balcão e cai. O homem agride a vendedora com vários pisões e chutes na cabeça. Em seguida, ele pega vários relógios, dinheiro e um celular e foge de bicicleta. A vítima foi levada para o hospital com suspeita de ter fraturado o nariz, com lesões no olho e na cabeça. De acordo com a polícia, o homem é suspeito de ter cometido pelo menos mais 2 assaltos em Uberlândia. Apostar quanto comigo, se é que a piada cabe? Que na hora que for preso vai dizer que tem problema psiquiatra. Quer apostar quanto comigo? Que vai aparecer um causídico, um advogado, me perdoe os companheiros, os colegas, para poder virar e falar assim, ele tem problema psiquiátrico, ele tem um transtorno psiquiátrico. Olha só, põe na tela grande, Milton Ribeiro, olha o que ele faz com a moça. Olha o pisão que ele dá na cabeça dela. Olha aí, vê se esse cara pode ficar solto. No Brasil, num país que tem a Lei Maria da Penha. Vê se esse cara pode estar solto aí pelas ruas afora para agredir a sua esposa, sua filha, sua amiga, sua irmã, seu companheiro de trabalho. E essa moça em Uberlândia. Vê se esse cara pode estar solto. Num país que tem uma lei que protege as mulheres. A violência doméstica, a proteção contra o cidadão. Vê se pode um negócio desse. Isso aqui na minha querida Uberlândia. É isso que eu tenho cobrado das autoridades. É isso que eu não consigo entender.
Por que é que a maioria dos nossos colegas que estão lá em cima em Brasília, por que é que eles não se indignam com uma situação como essa? Olha isso aqui, Minas Gerais. Imagina, Luciano, vem comigo. Imagina uma coisa. Se essa senhora que acontece aqui, imagina se isso aqui é a Gisele, minha irmã. Imagina se isso aqui é a Dani que trabalha comigo. Imagina como é que eu ficaria numa situação como essa. Tá vendo, Minas Gerais? Que pra muita gente, isso é só mais uma cena. É só mais um episódio. Eu, como um comunicador, me dou o direito de chamar a atenção de vocês que estão em casa, não consigo entender isso aqui como uma notícia. Não consigo entender como uma notícia. Como comunicador que sou. Eu consigo entender como um problema que precisa ser resolvido e a solução passa por deputados e senadores honestos que têm compromisso com você e comigo e com essa senhora aqui. Suspeita de ter fraturado o nariz, suspeita de ter que passar por longos tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Por quê? Porque ela não tem coragem mais de abrir a loja e ficar sozinha lá dentro, não. Olha lá, olha isso aqui. Ô, Minas Gerais, deixa eu pedir um favor para vocês. Não assiste o Alterosa Alerta só para poder saber a minha opinião, não. Coloque a sua opinião em prática também. Comece a cobrar de quem está lá em cima que você apertou os botõezinhos dos números dele. Me ajuda a gritar. Me ajuda a mudar essa Minas Gerais. Me ajuda a mudar esse Brasil. Porque eu não admito que ninguém possa olhar uma situação como essa e achar que é um fato isolado, porque não é. E eu provo para você que não é. Eu provo. Eu provo. Você está dentro da sua casa, no Natal do ano passado. Sua mãe, seu pai, sua avó, seus tios. Você participou do Amigo Oculto? Você trocou presentes com a família? No ano passado. Aí no decorrer do ano, faleceu seu pai, faleceu sua mãe por alguma infelicidade. Olha só o resultado de uma briga em família. Olha só. Olha só esse resultado. Essas imagens que você está vendo agora foram causadas, essas aí, por causa de uma partilha de bens. Por causa de dinheiro. Um homem matou os 3 tios que ele tinha. A família acabou. Sabe por quê, Minas Gerais? Porque o dinheiro falou mais alto. Na tela do Alterosa Alerta. O próprio suspeito foi quem ligou para a Polícia Militar informando que teria cometido os assassinatos. Segundo a Polícia Militar, as 3 pessoas foram baleadas no peito, dentro desta residência. Vítimas e suspeitos são parentes. O homem de 50 anos mora em uma casa que fica atrás da residência onde o crime aconteceu. Uma briga familiar por conta da partilha de bens teria sido a motivação do triplo homicídio. De acordo com a Polícia Militar, uma das tias da vítima estava com o marido na sala quando foram baleados. O homem de 71 anos morreu no local. A mulher de 57 foi levada em estado grave para o HPS e faleceu horas depois. A outra vítima, que também é tia do suspeito, foi morta em um dos quartos da casa. O homem de 50 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. A arma usada no cometimento do crime foi apreendida. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o revólver calibre 38 era do suspeito. O próprio suspeito ligou o 190, relatando que teria cometido um homicídio. Ele informou que eles estão numa briga de família por partilha de bens. Foi o motivo que gerou esse atrito aí e ele praticou o homicídio. O homem não tinha passagens pela polícia. O advogado do suspeito não gravou entrevista, mas informou que pretende entender o que realmente aconteceu dentro da casa. Desde 2017, várias ocorrências foram registradas pelas vítimas contra o suspeito. O homem estaria ameaçando de morte os tios e tias por não concordar com a partilha do inventário. O autor
dos homicídios, do triplo homicídio hoje, ele seria filho de um dos herdeiros, um total de 10 irmãos, praticamente, que faziam parte dessa herança. Um processo daquele imóvel, daquela propriedade, estava em inventário dentro do fórum da comarca, e depois disso, ele, por ser o sucessor do pai dele, após o falecimento, ele ficou insatisfeito com determinada utilização do imóvel, né, do imóvel lá, questão de garagem, questão de demarcação, e que veio gerando uma série de ocorrências e culminou com a morte de hoje. Já no dia 5 de agosto, o suspeito registrou uma ocorrência contra os familiares. De acordo com as informações do BO, o homem estaria sendo perseguido pelas tias. Ele faz essa ocorrência alegando que uma das vítimas teria repassado dentro de grupos familiares de WhatsApp, teria repassado imagens dele mostrando os órgãos genitais. Ele registrou essa ocorrência há 2 dias atrás. Agora nós vamos buscar saber o porquê dessa ocorrência, se realmente ela tem fundamento ou se seria somente uma contra-informação, né? Já uma justificativa até possível o crime de hoje. Segundo o delegado de homicídios, o homem deve responder por triplo homicídio qualificado. O advogado dele disse que vai procurar entender o que aconteceu, por isso que não gravou a entrevista conosco. Fez muito bem o advogado, porque assim que ele entender, talvez ele consiga explicar para nós. Por enquanto, a família segue derrotada, segue destruída por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de um episódio que nunca ninguém poderia imaginar, que pegava um revólver e pá. Quem morreu? Vou matar meus tios. Por quê? Porque eu não concordo com a divisão de uma garagem. Porque eu não concordo. Vou matar os 3. Por que você vai fazer isso? Por que você fez? Porque eu não concordo com a divisão dos bens. Em Minas Gerais. Por isso que eu acho que, às vezes, as decisões que eu tomo na minha vida, sobretudo em relação à questão financeira, patrimonial, são muito acertadas. São muito acertadas. Porque, para mim, seguir com os meus amigos, com os bens, os poucos bens que eu tenho, é muito melhor do que enriquecer criando inimigos. Vai com Deus, Satanás. Some, tira esse cara da tela. Meus amigos, tá aí. Peço licença para poder mostrar para vocês a necessidade. Apartamento na zona sul da capital. Mais um apartamento servindo de horta de maconha, Pablo, é isso? Exatamente, Stanley. E como você mesmo gosta de dizer, né? Mais um servição da poliçada. Após receber a denúncia, os militares, Stanley, levantaram a informação, né? Os militares da 22º Batalhão, que na rua Matipó, no Santo Antônio, um morador estava cultivando o plantio de maconha. Chegando até o local, a equipe Alfa da 123 Companhia levantou essa informação e o morador sim confirmou que ele realmente fazia o plantio. E ao adentrar nesse apartamento, Stanley, estava lá todo o aparato, toda aquela preparação para o cultivo da maconha com estufa, iluminação específica. Segundo esse morador, como você vê nas imagens aí, todo esse aparato era somente para o consumo próprio. Eu tenho certeza disso. Algumas informações de algumas denúncias dizem que ele praticava o comércio, mas ainda são coisas vagas, vai ser apurada essa situação. Isso. O certo é que o cidadão estava cultivando a plantinha ilegal, Stan. Do bairro Santo Antônio, vamos para Baeté. Teve prisão lá também? Exatamente, essa informação aqui é quente. E como eu falo também, polícia é polícia o tempo todo, né, Stanley? Isso. O militar estava se deslocando para um quartel quando se desconfiou ali de um comboio. Alguns veículos que estavam transitando ali de forma suspeita. Ele acionou reforço, enquanto chegou aquele reforço dos policiais, começou a fuga, Stanley. Então a caminhonete saiu em fuga, que acabou colidindo, vocês podem ver nas imagens aí, colidiu em um obstáculo. O condutor dessa caminhonete branca evadiu para o matagal. A polícia, inclusive, conseguiu pegar esse condutor. E dentro da caminhonete, olha só a quantidade de maconha. Vixe. Cerca de 800 quilos de maconha. Quase 1000 tabletes de maconha, Stanley. Também para consumo próprio, suponho. Isso vai ser averiguado. Tá certo, Pablo. Thiago, Minas Gerais, vem pra cá. Tá aí, mais uma vez, parabéns às polícias pela constante prisão de traficantes aqui no nosso estado. Nós seguimos atualizando Brumadinho para você. Seguem 248 mortes confirmadas, 22 pessoas desaparecidas, são 138 militares que continuam nas buscas com o auxílio de 2 cães, um drone e 228 máquinas
pesadas nesse trabalho tão importante de resgate da cidadania das pessoas que moram em Brumadinho. A gente volta já depois do intervalo. No programa desta semana, quero apresentar para... O Joaquim foi flagrado desligando o despertador. Isso mesmo. Veja que ele ouve o som do alarme e corre para não acordar a moça. O vídeo, claro, já viralizou. Olha aí. Olha aí. A moça colocava o despertador e, mesmo assim, sempre acordava atrasada. Foi aí que ela descobriu o motivo. Quando o celular dela tocava, olha lá, o gato corria, o gatinho ia lá e desligava, hein? O gatinho sabotando a dona, olha lá. Olha lá. Olha pra isso, Minas Gerais. Não tem como arrumar uns 18 gatos desses pra mim, não, é? Tem não? Traz pra mim uma meia dúzia do Joaquim desse aí, José da Silva Xavier, não? Vem comigo, gatinho. Pula pra cá, nego. Vem pra cá, Minas Gerais, e também tem estreia na tela do SBT TV Alterosa. Neste sábado, às 10h30 da noite, você não pode perder a 5ª temporada do Bake Off Brasil. O reality, eu adorei como é que vocês escreveram Bake Off Brasil. O reality mais gostoso de assistir, e eu vou te dar um gostinho, olha só. Olha quem tá de volta para continuar adoçando o seu fim de sábado. Esse ano, seremos muito mais exigentes. Nessa 5ª temporada, os participantes vão enfrentar provas ainda mais desafiadoras. Quem quiser se tornar o melhor confeiteiro amador do Brasil vai ter que se superar. É, pela cara dos nossos jurados, não vai ser nada fácil agradar o paladar dessa dupla. O recheio, falta um pouco de personalidade no seu creme confeiteiro. Realmente você manuseou demais essa massa, ela não derrete na boca. Vai ser uma grande disputa e você já pode escolher para quem torcer. E eu tô sabendo que tem uma participante nessa temporada que quer levar o título aí para Minas Gerais. É a Marilda Caires. Vamos torcer por ela? Neste sábado, às 10h30 da noite, estreia a 5ª temporada do Bake Off Brasil. Você não pode perder, sem dúvida nenhuma, esse programa maravilhoso que faz com que a gente fique com vontade de fazer um bolinho de chuva. Né? Eu, por exemplo, fico louco para fazer um bolo daquele, mas não consigo de jeito nenhum. Meus amigos aqui, por exemplo, o Iago, o Bruno Venuto, sempre conseguem fazer. Eu quero mandar um abraço muito grande para o meu irmão querido, Marcos Tadeu de Oliveira e Brito, advogado aqui do Alterosa Alerta, que ajuda tantas pessoas, aniversário dele hoje. Meu querido Latoya, meu querido Pablo Thiago também, Liliane Luxim, querida Liliane Luxim. Pablo Thiago, abraço para quem? Mandou um grande abraço para as meninas da limpeza da Assembleia, Esteli, que mandou um beijo para você, viu? Muito obrigado a todas elas. O meu querido Latoya, um abraço para você, Latoya. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu respeito de sempre a mim aqui, sobretudo. Quero agradecer muito, muito a todos os meus amigos do bairro Buritis. Cheguei lá ontem por tratar aqui da segurança. Passei pelo bairro ontem, a molecada parou para conversar comigo. Dizendo, você mora aqui, rapaz, tem só 5 anos que eu moro aqui nesse bairro, ninguém sabia disso. Então, muito obrigado a vocês pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Pablo Thiago, muito obrigado por ter feito comigo mais um programa Alterosa Alerta. Mas agora é hora de Alterosa Agora. E o Álvaro Damião vem de voadora, não é não? Então, vamos entregar a minerada todinha pro Alterosa agora. Segue daí, Álvaro Damião, é com você.